A janela de transferências de exceção que foi aberta pensando principalmente no Mundial de Clubes, o Super Mundial de Clubes da FIFA fechou e o Santos não contratou ninguém. Isso é bom, ruim, é indiferente? O que isso pode apontar para o futuro do Santos? É sobre isso que eu quero falar com vocês a partir de agora. Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou André Siqueira e nesta quarta-feira vamos com o primeiro vídeo do dia para falar sobre a janela de transferências que se fechou. Mais tarde, você sabe, hoje é véspera de jogo do Peixão, eu estou de volta por volta das 8h30 da noite aproximadamente, 9 horas, no horário da janta, tá bom? Esse é o vídeo do almoço, depois eu volto na hora da janta, que é a hora que eu vou estar em casa, vou sentar bonitinho lá no meu estúdio para gravar ali, para a gente mostrar os campinhos, aquela coisa linda, maravilhosa. Então eu volto mais tarde, mas hoje é corujão aqui do nosso canal, tá bom? A gente vai falar de Santos e Fortaleza, evidentemente, mas nesse primeiro vídeo vamos bater um papo aqui sobre uma oportunidade perdida pelo Santos. Essa que é a verdade. Mas antes eu peço para que você deixe o seu like, se inscreva, ative o sininho, rumo aos 15 mil inscritos. Faltam, se eu não me engano, 90 inscritos para nós chegarmos a 11 mil. Aproximadamente 90, 85 aproximadamente. Se você for novo por aqui, se inscreva, comente, compartilhe, dê a sua opinião se o Santos jogou fora essa oportunidade de janela de transferências ou se você acha que está tudo dentro do esperado ou do que você considera razoável, tá bom? Se aparecer aí na tela do seu smartphone a opção de hypar vídeo na parte dos comentários, arrasta para o lado, hype o vídeo e te convido a ser membro do nosso canal, tá bom? A partir de R$ 2,99 por mês. Gente, a janela de transferência se encerrou ontem, dia 10 de junho, às 23 horas e 59 minutos. A partir desta quarta, não é mais permitido contratar jogadores. Houve ali uma brecha de cerca de 10 dias para que os clubes que vão disputar o Super Mundial pudessem reforçar as suas equipes, né? Essa exceção foi criada pensando nesses clubes, mas as outras equipes também poderiam contratar os jogadores. Vou citar aqui, por exemplo, o caso do Fortaleza, nosso adversário de amanhã, contratou o Matheus Pereira, que eu conheço como o chamado Pirulão, né? Porque ele era da base do Corinthians e eu sou amigo de infância de um atleta que jogou com ele nas categorias de base do Corinthians. E na época ele era chamado de Pirulão. Essa que é a verdade. Ele estava no Eibar, da Espanha, e o Fortaleza contratou. E o Fortaleza não está no Super Mundial. Então só estou dando esse exemplo para que você saiba que não é porque o time não vai jogar o Super Mundial agora a partir desse próximo final de semana que eles não poderiam contratar. E o Santos, então, estava apto a contratar, mas não contratou ninguém. Muito pelo contrário, ainda viu o Soteldo sair, né? E se você quer saber a minha opinião sobre a saída do Soteldo, procure aí nos vídeos do canal, no arquivo do canal. Acho que ontem teve um inscrito aqui que não entendeu exatamente o que eu quis dizer sobre o Soteldo, mas está tudo bem. A minha opinião sobre o Soteldo você já sabe. Mas deixa o Soteldo para lá, ele já foi anunciado pelo Fluminense e já não faz mais parte da história do Santos, já ficou no passado, tá? E aí, gente, a pergunta que surge é a seguinte: o Santos não contratou ninguém. Isso é bom, ruim ou é indiferente? Antes, eu vou responder uma pergunta que você pode estar se fazendo nesse momento. André, agora quando é a próxima janela de transferências? Quando o Santos tem a oportunidade de contratar jogadores? A próxima janela se abre no dia 10 de julho, ou seja, daqui um mês, e fica aberta até dia 2 de setembro. Essa é a grande janela internacional de transferências, porque ela está casada, digamos assim, com o fim de uma temporada europeia e o início da próxima. É quando os clubes fazem as grandes contratações. Agora, por exemplo, o Florian Wirtz, uma joia do futebol alemão, está trocando o Bayer Leverkusen pelo Liverpool da Inglaterra por nada mais, nada menos do que 150 milhões de euros. Ele se torna a terceira transferência mais cara da história do futebol. A primeira é o Neymar indo do Barcelona para o PSG. Então é nessa janela que há uma grande quantidade de grana sendo envolvida, jogador indo de lá para cá. Então o Santos voltará a ter a oportunidade de contratar alguém a partir do dia 10 de julho. Mas voltando à pergunta basilar deste vídeo o Santos não ter contratado ninguém é bom, ruim ou é indiferente? Bom, gente, na minha opinião,
o Santos perdeu uma oportunidade, tá? Para mim, o Santos deveria ter contratado alguém. Eu acho que o Santos ter passado em branco nessa janela é algo que não me agrada, tá? Mas eu não vou aqui tacar pedra, dizer que é uma vergonha fora Alexandre Matos, até porque o Alexandre Matos chegou há pouco tempo, né? E o Alexandre Matos chegou numa situação completamente adversa. O gerente de mercado do Santos, que era o responsável por mapear, negociar com alguns atletas, o senhor Thiago Gasparino, saiu do Santos há cerca de 30 dias, mais ou menos, eu não sei a data exatamente agora de cabeça, e foi para o Sport. Ele era gerente de mercado aqui, foi para o Sport de Recife para ser ali o diretor de futebol, ou seja, ele vai comandar o departamento de futebol. Aqui no Santos ele atuava num núcleo específico. O Santos também perdeu o Pedro Martins, né? Então o Alexandre Matos chegou nesse momento em que o departamento de futebol do Santos estava desestruturado, estava desfalcado. Houve, inclusive, outras mudanças, diversos nomes do departamento de futebol foram desligados do Santos. E aí o Alexandre Matos passou a ser ali o exército de um homem só. Em razão do pouco tempo, aliado ao fato do Santos não ter lá tanta grana assim, eu vou dar um voto de confiança para o Alexandre Matos e eu não vou dizer que a culpa pelo Santos não ter contratado ninguém é dele, tá? Desculpe, gente. Esse vídeo vai sem edição, eu peço 1000 perdões aí. Acabei engasgando absolutamente do nada. Rapaz, que susto. Mas aí, talvez a culpa seja do Santos enquanto instituição. Porque me parece que o Pedro Martins, o Thiago Gasparino, todos os outros integrantes do departamento de futebol não deixaram nada engatilhado, né? Para que o Alexandre Matos desse simplesmente sequência e aparasse as últimas arestas. Não é verdade? Ou seja, terra arrasada, não tem legado. E aí o Alexandre Matos teve um tempo curtíssimo, mal chegou, a janela já fechou. Então, em resumo, a culpa pode ser do Matos, mas eu não acho que a culpa principal seja dele, mas a partir do momento que ele senta na cadeira, ele passa a ser responsável. Ponto 2, mostra que o Santos não tem legado nenhum, as coisas foram deixadas de qualquer jeito, mas ainda assim eu acho que o Santos deveria ter contratado alguém. E aí, por que eu digo isso, gente? Porque para mim esse é o ponto principal. O Santos pode sofrer transfer ban, simples assim. E se isso acontecer e o Santos não tiver a grana para se livrar desse transfer ban, o Santos não vai contratar na próxima janela. E aí sim seria um desastre. Nesse momento você vai dizer, André, mas o Santos trocou o Soteldo pelo transfer ban. O que isso quer dizer? O Santos pegou 15 milhões agora, pelo Soteldo. Ou melhor, não é agora, né? O Fluminense vai pagar em 4 parcelas esse ano e mais 2 no ano que vem. Mas, ou seja, o Santos já tem a garantia de que vai entrar esse dinheiro. Muito provavelmente, o Santos vai pegar essa garantia, vai bater no banco e vai falar o seguinte, ô banco, tudo bem? Ó, essa grana aqui vai entrar até a data tal, mas ela vai entrar, tá no contrato, eu vendi um jogador pro Fluminense. Me dá essa grana, que eu vou mandar essa grana direto pro Arouca de Portugal para acabar com a possibilidade de transfer ban do João Basso. Provavelmente é isso que vai acontecer. Então o Santos perdeu o Soteldo, ganhou a garantia de que vai receber no curto prazo 15 milhões de reais e vai repassar essa grana para o Arouca de Portugal. Eu acredito que é isso que vai acontecer, porque esse é o risco maior de transfer ban que o Santos tem. O caso do Pedro Caixinha vai ser julgado só em agosto, tá? Pela FIFA. Até lá, o Santos já vai ter reforçado o seu elenco, eu acredito. Mas existe também o caso do Jean Lucas, que é uma possibilidade, e então o Santos corre o risco de sofrer o transfer ban. Precisa se resolver com o Arouca até o dia 24 de junho, se eu não estiver equivocado, mais 15 dias aproximadamente. Então, num cenário em que o Santos não tem a certeza absoluta de que estará em condições legais de registrar jogadores, o Santos não poderia ter perdido esta oportunidade, na minha opinião, tá bom? Não sei se você concorda. Agora, mesmo com a janela fechada, o Santos pode engatilhar reforços, até porque, como eu disse, se o Santos for buscar reforços no mercado europeu, jogadores em fim de contrato, jogadores que vão tentar liberação antecipada, mesmo que falte, sei lá, 6 meses para terminar o contrato, o Santos pode, já que esses jogadores agora entrarão de férias, digamos assim, entre aspas não, né? Tirando os times do Super Mundial, as equipes estão de férias de fato.
Pode falar, fulano, você aí que joga na Inglaterra, num time de meio de tabela da Inglaterra, tá acabando seu contrato, quer vir para o Santos? O Santos acerta a negociação, o cara vem, fica treinando e ele é registrado a partir do momento que abre a janela. Não é porque a janela está fechada que o planejamento para, que o Alexandre Matos vai agora pegar um cobertor, vai dormir, porque tá frio pra caramba, né? Na verdade, aqui em São Paulo tá frio a beça. Vai dormir e só vai acordar agora quando abrir a janela. Então isso não impede, muito pelo contrário, do Santos mapear o mercado. E aí, para fechar, André, tem algum nome engatilhado? Que eu saiba, não. Mas eu vou dar o crédito aqui ao Wagner Frederico, que tem um canal aqui no YouTube, e ele trouxe uma lista de jogadores com os quais o Santos teria negociações. São eles, os laterais direito, Mike do Palmeiras, Gaston Martirena do Racing, o zagueiro Adrielson e o volante William Arão. Seriam esses 4 jogadores, tá? O caso do Martirena e do Adrielson são os mais complexos, porque o Santos teria que gastar uma grana. O Arão está sem contrato e o outro rapaz que eu já esqueci, eu já até esqueci o que eu acabei de falar. Martirena, Mike, Adrielson e... Esqueci, gente. Se eu falei esses 3, me desculpe, tá? São os laterais direito, Adrielson, não, o Mike, o Martirena e o Adrielson e o William Arão. Agora sim, agora sim. Então vamos lá. Desculpe, gente. Hoje eu tô meio lelé da cuca. Arão, sem contrato, precisa se acertar financeiramente. Adrielson e Martirena, grana alta que o Santos tem que pagar. E o Mike tem contrato até o final do ano, mas o Abel Ferreira ainda não se convenceu de que ele deve ser liberado. Mas o Matos tem uma relação de proximidade com o empresário do Mike. E aí isso poderia facilitar as negociações. Seriam esses 4 jogadores que o Santos tem conversas e busca ali algum acerto, alguma composição. Tá bom? É isso. O Santos deve contratar, por tudo que nós estamos vendo, lateral direito, zagueiro, volante, mas eu acho que ainda falta ponta, viu, gente? Com a saída do Soteldo, o Santos basicamente tem o Guilherme, o Veron e o Matheus Xavier. Eu acho que é pouco, porque eu não considero o Barreal ponta. Para mim ele é um meia. Tá quebrando um galho e bem de ponta, mas ele é meia. Assim como o Rollaser também o é. Tá certo? Então eu acho que precisa de pontas. E eu gostaria também de um centroavante, porque a fase do Tiquinho e do David não é nada boa. Mas é isso. Essa é a minha opinião sobre a janela fechada e o Santos sem nenhum reforço. Quero saber a sua. Comente, compartilhe, dedo no like, dedo no hype. Torne-se membro, mande para os amigos e se inscreva rumo aos 15 mil inscritos, porque aqui no canal Filho de Peixe, o torcedor santista tem vez e voz. Até mais tarde, fique com Deus e um abraço.